mês da mulher, a violência de gênero choca o Brasil. Segundo dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública, divulgados no começo de março, o país registrou mais de 1.500 feminicídios em 2025, número mais alto desde que o crime foi tipificado. O caso do estupro coletivo de uma adolescente no Rio de Janeiro e a trend Caso Ela Diga Não, que está sendo investigada pela Polícia Federal, acendem o alerta. Hoje, conteúdos misóginos circulam livremente pelas plataformas digitais e atingem meninos cada vez mais jovens. O Legislativo tem se movimentado para lidar com o problema. Só na Câmara dos Deputados há mais de 30 projetos de lei para criminalizar discursos de ódio e desprezo às mulheres. A deputada Duda Salabert, do PDT de Minas Gerais, por exemplo, apresentou recentemente um projeto com foco na incitação misógina organizada. A parlamentar aponta que autores de ataques ou crimes contra mulheres participaram previamente de fóruns ou comunidades que promoviam conteúdo misógino. No BDF Entrevista de hoje, vamos falar do possível impacto de leis que criminalizam a misoginia e por que este tipo de conteúdo conquista tantos meninos. Olá, começa agora mais um BDF Entrevista. Eu sou Raquel Setz e é um prazer estar aqui na sua companhia, seja pelo YouTube do Brasil de Fato, pela Rede TVT ou pela Rádio Brasil de Fato. Hoje a gente vai falar desse tema difícil, mas muito urgente, a misoginia e como ela atinge os meninos cada vez mais jovens. Para isso eu recebo aqui a antropóloga Isabela Venturosa. Obrigada por estar de volta aqui no BDF Entrevista, Isabela. Obrigada mais uma vez pelo convite, gente. É um prazer. Isabela, queria que você começasse analisando um pouco esses projetos de lei, não precisa entrar em detalhes de cada um, mas sobre a importância de haver projetos desse tipo e qual pode ser o impacto na nossa realidade concreta. Olha, Marina, eu acho que tem principalmente uma questão aqui que a gente tem que saber que só criminalizar não vai resolver o problema, né? Eu acho que já é uma parte também do caminho, pensando principalmente naquilo que não há previsão legislativa hoje, e principalmente na internet, né? Então, projetos como o da Duda e da Samia Bonfim, no caso de São Paulo, né? Nossa deputada aqui por São Paulo, a gente vê que cumpre uma função aí de tentar barrar um fenômeno que está em aceleração. Então, eu vejo nesse caminho, mas acho que para além de uma criminalização da misoginia no online, individualmente a gente tem uma tarefa aqui que é falar com as instituições e falar com as empresas que têm ganhado dinheiro sem colocar um limite nesses perfis que são perfis criminosos, né? Então, responsabilizar pessoas que monetizam individualmente esse tipo de conteúdo, mas também, principalmente, fazer uma conversa sobre regulação das redes. Tenho pensado nessa linha e puxando para essa linha também da gente não cair num punitivismo barato que não muda, não modifica a cultura, né? Se a gente não tiver perspectivas socioeducativas de levar esse debate de uma maneira preventiva e anterior e ocupar espaços em escolas, na família, no espaço religioso, nos games, no futebol, a gente muda pouco a sociedade, porque a gente tem visto, né? A gente tem Lei Maria da Penha e a violência contra a mulher não se reduziu. O que isso diz pra gente, né? Uhum. Falando dessa questão das Big Techs, né, o NetLab fez um estudo 2 anos atrás. Eles pegaram 137 canais do YouTube que continham, né, conteúdo misógino e que monetizavam, né, a maioria monetizava esses conteúdos. E aí eles retomaram, né, essa pesquisa 2 anos depois e 90% dessas contas permanecem disponíveis e teve um crescimento de inscrições. Então, antes tinha cerca de 19 milhões e meio, né, juntando as 137 contas, e agora tem mais de 23 milhões. A gente precisa urgentemente, né, de responsabilização e regulamentação das Big Techs, né, Isabela? Super, eu acho que esse é o cerne do problema, né? E quem que tá também no topo dessas big techs, né? Quais são as ideologias que conformam quem tá à frente de Facebook, à frente de Instagram, à frente de X, né? Quem são esses caras, né? São caras que também ecoam perspectivas conservadoras, perspectivas ultraconservadoras, né? E, na minha perspectiva, muitas vezes criminosas. Então, eu acho que tem um debate para a gente fazer que cruza gênero, raça, classe,
não fica só num campo, entendeu? É, e é isso, né? O NetLab fez essa pesquisa já faz cerca de 2 anos, e a quantidade de páginas, a quantidade de curtidas, de compartilhamentos, mostra que a gente pode estar andando na rua e ao nosso lado deve ter algum cara que curtiu algum conteúdo misógino, mesmo que eles não deem, não adjetivem dessa forma, né? Que eu acho que é uma coisa interessante para a gente pensar. Muitos pais hoje devem estar pensando, nossa, mas meu filho nem sabe o que é masculinismo, nem fala isso, nem nada. Então, não são conteúdos abertamente falando, eu sou masculinista. Pode ser o coach de masculinidades que fica ali falando algumas coisas e tem a piada machista, tem coisas que estão ali e às vezes de maneira mais soft até. Soft, pra mim não é soft, né? Até o conteúdo misógino mais hardcore. Então a gente também tem que olhar para isso, do que tem o machismo e a misoginia recreativa e o que tem a incitação ao crime, várias questões aí que eu acho que complexificam também uma leitura e saber que é isso. Por que essa galera continua no ar? Mesmo com denúncias, mesmo com o movimento feminista indo para cima e falando e denunciando, né? Porque não há algum tipo de comprometimento dessas empresas com barrar essa escalada, né? Inclusive, a gente tem dificuldade de conseguir proteger meninas e mulheres no online, principalmente não só meninas, né? Meninos também, no sentido de a polícia conseguir que as empresas denunciem, né? Que chegue até a polícia esse dado desses crimes, né? Então, tem que a menina, ela mesma, ir atrás para falar que está sendo para denunciar, né? Então, é uma terra de ninguém. Se a gente não continuar fazendo pressão nisso e tiver algum tipo de regulamentação a nível de empresa, instituição, coletivo e não só individual, pouca coisa vai mudar. Essa trend do TikTok, né? Caso ela diga não, eu acho que ela é um bom exemplo desse limiar aí entre a brincadeira, a violência, né? Caso, para quem não conhece, né, uma trend em que meninos, adolescentes geralmente, né, pessoas muito jovens, simulam como se estivessem pedindo em casamento ou em namoro, não tem ninguém ali, tá? O menino tá fazendo sozinho, e aí imaginando se a menina disser não, o que ele faria? E aí tem alguns que se utilizam de manequins e dão tapa, chute, tem gente que puxa faca, puxa arma de fogo. O menino que assiste isso, ele pode até assistir tá achando engraçadinho, mas tem uma normalização da violência aí, né? Queria que você comentasse um pouquinho como que o humor, esse humor que a gente olha e acha de péssimo gosto, mas que nem para todo mundo pode soar assim, como que ele acaba sendo uma porta de entrada para violências concretas. Sim, a piada é violenta, né? E a piada vai muito moldando a nossa subjetividade também, né? Não só nesse campo, mas se a gente for olhar no Brasil, o tipo de piada que você tem, piada racista, piada homofóbica, piada com mulher, né? O tipo de expressão que a gente utiliza quando vai falar das coisas, né? Recentemente você deve ter acompanhado também, no caso do estupro coletivo no Rio de Janeiro, homens que estavam se posicionando criticamente ao estupro coletivo, dizendo que agora os meninos e os homens jovens que foram denunciados, os agressores, os estupradores, iam virar mulherzinha na cadeia. Quer dizer, virar mulherzinha é ser estuprado, né? Então a gente tem que pensar muito que a nossa linguagem também vai fazendo uma lapidação de quem nós somos, né? E quando o menino passa o dia inteiro ali rolando barra, né? Ou nem precisa ser o dia inteiro, mas passa muitas vezes ali rolando, recebendo de outros amigos, aquilo circulando no grupo de WhatsApp, a piadinha com mulher, com menstruação, com diminuição das mulheres, quando ele é conformado num espaço em que coloca um lugar para as mulheres e outro lugar para os homens, e geralmente hierarquia entre esses lugares, ele vai também internalizar isso, e ele vai ser um reprodutor disso de alguma forma, né? Então, a gente saber que os processos que a gente vive hoje, as violências que a gente tem acompanhado da juventude até os adultos, eles não começaram agora, eles estão sendo produzidos ano a ano, não é agora que a sociedade está misógina e machista. A internet deu uma acelerada umas coisas bizarras, né? Mas essas coisas sempre existiram, né? Não tinha um grupo organizado, Red Pill, Incel e etc., mas tinha uma cultura já sexista, machista, que até tinha respaldo do judiciário para ser, né, levada a cabo, né? Defesa da honra, enfim, se a gente for misturar com a discussão sobre feminicídio aqui.
Então a gente tem que muito pensar o que que essa juventude está consumindo, qual a referência que ela está levando para si e como ela não está solitária nisso, no sentido de muitas vezes a gente coloca uma autoria única das coisas, né? Quando a gente olha para o estupro coletivo, por exemplo, que aconteceu recentemente, a gente pensa nossa, são psicopatas, como puderam fazer isso e individualiza o problema. Eles precisam ser responsabilizados, mas como eles, existem outros meninos que acham que estuprar é parte de ser homem na sociedade. E eu tô falando de uma maneira aqui, obviamente vai ter homem e menino que vai me ouvir e falar que absurdo que você está dizendo, sendo generalista, né? Mas há formas de não conversar sobre sexualidade e consentimento e iniciar meninos sexualmente no mundo, que são formas muito associadas ao que a gente pode pensar de um não ver a mulher, um observar só a mulher como objeto, né? E não respeitar não saber como negociar não, negociar é um termo muito ruim, mas como pedir consentimento e saber que o consentimento pode ser interrompido a qualquer momento, né? Então, se a menina queria sair com seu ex-namorado, transar com ele, mas aí ele chama um grupo de amigos e fala, vamos transar todo mundo junto, e ela fala não, e ele segue, e depois vem falar que não, ela queria também, isso tá muito errado. O consentimento pode interromper a qualquer momento. Posso estar transando com uma pessoa e ela falar, não, eu quero fazer isso, e eu falar não, e ela fazer mesmo assim, isso é estupro. Mesmo que eu quisesse as outras coisas, né? Então a gente precisa fazer uma conversa muito aberta sobre sexualidade, muito antes, e também aqui, aproveitando o espaço do Brasil de fato e ecoando o que um parceiro meu de trabalho diz, o Daniel Costa Lima, que trabalha em escolas também com jovens no Recife, não adianta olhar só para esse tema quando a tragédia já se instalou. A gente só tem olhado para os meninos quando eles já viraram autores de violência, quando eles já estão num fórum, ou estão sendo denunciados, ou estão causando, né, nas escolas. Tem que olhar muito antes. Tem que trabalhar socioeducativamente muito antes, tem que oferecer escuta e saber quem é esse moleque antes de um ataque em escola, né? Quando a gente vê os ataques em escolas, que também são nutridos por essa cultura masculinista, né? A gente tem que pensar, esse menino estava bem? Provavelmente ele não estava bem. Para ele sentir pertencimento num fórum online que cultiva discurso de ódio. Ele foi buscar um lugar para tentar alcançar algum poder, porque ele não se sentiu pertencente em outros lugares, não foi ouvido em outros lugares. E não é pra gente vir numa perspectiva meio coitadista, né? Mas saber também que quando uma pessoa rompe com o social dessa maneira tão radical, isso não passa uma mensagem positiva em termos de como ela está na sociedade. Além de ter uma dimensão social de ecoar um machismo que está nas formas mais exacerbadas e mais camufladas em toda a sociedade. Eu queria te Desculpa, eu falei muito. perguntar. Não, imagina, pode falar à vontade. Eu queria te perguntar justamente sobre isso. Por que que esse tipo de conteúdo acaba sendo tão sedutor para meninos e meninos cada vez mais jovens? É pela quantidade de exposição ou tem alguma questão de fundo aí também? Eu acho que a quantidade de exposição tem uma coisa aí de a gente é informado e acaba absorvendo as coisas que a gente vê no online, né? Então você passa o dia inteiro ali no feed, aquilo vai entrar como alguma coisa para você. É, mas eu acho que isso é ser muito raso na discussão, porque antes do online também a gente já tinha grupos homossociais entre homens que se reforçavam em perspectivas machistas, né? Se a gente for pro bar, se a gente for pro estádio de futebol, se a gente for pro futebolzinho que os caras batem na quarta noite, né? Então ali entre eles, ou os grupos de WhatsApp, nem precisa ser coisas de Instagram e TikTok, a gente sabe que quando os homens estão sozinhos com outros homens, existe uma cultura que é estimulada ali dentro, né? E quando você se identifica com o outro, né? Eu sou homem, estou com outro homem e quero ser parecido, tenho como referência fulano de tal e percebo que esse é um lugar para se fazer mais homem. Digamos que a masculinidade tem um lugar de provação contínua, né? De você muitas vezes provar ela por meio do exercício de violência, por meio do exercício de não demonstrar fraqueza, né? Então, ser homem, como é construído ainda hoje, talvez ainda mais hoje, quando a gente vai ver as pesquisas recentes, né, que mostram que essa geração tá ainda mais machista, sexista do que gerações anteriores,
a gente percebe que a ideia do ser homem está muito calcada com uma ideia de exercer poder, ser respeitado, né? Com uma ideia de estar superior às mulheres, com uma ideia de ser provedor, pegador, de ser respeitado em casa. Então, tem menino de 16 anos, de 20 anos falando isso. Tem menino ainda que cultiva muito aquela masculinidade que ainda é muito heterossexual, pegação, e pouca profundidade emocional, pouco comprometimento com pautas de equidade, né? Então, a gente teve grandes avanços nos últimos anos em termos de começar essas conversas, né? E, inclusive, ter importantes aprovações em termos de legislações, em termos de conversas que ganharam mais expressão na mídia, em novela, em filme, nas redes sociais, coletivos feministas crescendo por aí, mas isso foi, talvez uma década atrás antes de uma década atrás, teve dos anos 2000, essas primeiras décadas dos anos 2000 foram fortes nisso, né? A gente achou que a maré estava mais, e estava, né? Estava mais para o nosso lado, no sentido de grupos minorizados conseguirem conquistar certos direitos ou terem mais estrutura para alcançarem esses direitos, né? E aí bombou a discussão sobre diversidade e inclusão na empresa, mesmo que para inglês ver um pouco, né? Em alguns lugares mais, em alguns lugares menos. Mas depois disso a gente teve uma contra-onda, né? Um contrapoder que veio, e aí elegemos representantes super conservadores. Hoje em dia temos das bancadas conservadoras maiores aí no mundo, né? E isso diz muito sobre como a gente passou a disputar com um discurso muito ressentido, que achou que a gente tinha passado por cima de direitos deles, né? Coisas que eram de direito, né, de uma certa população, né? Então, como assim tem pobre andando de avião? Como assim agora tudo é cota, né? Agora tudo é mimimi, tudo é assédio, né? E a gente vê, então, que isso colocou muita gente ressentida, mesmo quem não estava no espaço de ser o topo da sociedade, né? Isso que explica também a gente ter algumas mulheres que também ecoam um discurso mais machista, a gente ter população negra que também não passa por um letramento racial e pode também achar que cota é racista. A gente tem diferentes grupos aí que não acessam essa discussão sobre direitos de uma perspectiva mais nuançada e profunda e por isso não se conscientizam sobre os seus próprios direitos, né? Uhum. Tem uma questão aí de ressentimento, então, né, que você apontou. Mas no mundo real, se a gente for olhar, quando os direitos das mulheres avançam, os direitos dos homens geralmente não retrocedem, né? Eles não perdem direitos, só cria uma maior igualdade, né? Então, tem uma dissociação, né, entre o que é a realidade, o mundo real e as ficções, os discursos que eles criam nesses espaços virtuais. Isso é bastante perigoso, eu imagino. Super, e eu acho que tem um incômodo aí com antes a gente não ter tanto espaço para falar dessas coisas, para discutir essas coisas de maneira tão ampliada, e a gente começa a falar muito disso e esses caras se sentem no simbólico com menos espaço na sociedade, né? Não é materialmente que a gente vai ver grandes transformações. As mulheres continuam ocupando os piores índices em diferentes frentes, né? Trabalho, né? A gente continua sofrendo violência numa escalada e os índices de violência não caem. E outros índices da sociedade têm caído, né? A violência mais ampla na sociedade, crimes, né? Tem caído. Quer dizer, mais ou menos, né? Mas em termos de violência letal, por exemplo, a gente conseguiu ter uma queda nos últimos anos. O mesmo não acontece com violências específicas contra as mulheres, né? A gente teve um crescimento da letalidade contra as mulheres no espaço das suas próprias casas, né? Em termos de relações interpessoais. E outros crimes também, não só a violência letal, mas outras formas de violência contra a mulher, estupro, stalking, né? A perseguição contra mulheres, crimes virtuais, uma série de coisas aí que não tiveram uma diminuição. E aí existe esse ressentimento e uma busca por ter um lugar, né? Como assim as meninas agora querem ocupar a quadra de futebol também? Desde sempre a gente que jogava futebol sozinho aqui, não tinha nem conversa. Como assim agora a gente vai dividir, né? Então existe um grupo de pessoas aí que se sente desautorizada e vai ecoar esse discurso.
e vai tentar de toda forma fazer com que a gente ande para trás, né? E a gente pode ver que essa galera tá no judiciário, não, também tá no judiciário, mas tá no legislativo. Essa galera foi Uhum. eleita para fazer lei, né? E é paga horrores para isso, né? Para ir contra, né? Um avanço de direitos para a sociedade. Então, a gente tem um desafio muito grande, né? E é sobre isso que é política, né? A gente nunca tem nada assegurado. A gente tá sempre, a gente que é de movimento social, tá sempre lutando. Nada tá garantido. A gente fica num movimento de vai e volta, né? E hoje, mais do que nunca, a gente precisa estar organizada e ir para cima mesmo. E eu acho que eu ecoo uma discussão aqui, queria usar esse espaço também para dizer como essa conversa não é contra os homens. A gente precisa dos homens se transformando com a gente. Então, quem está assistindo a gente sabe saber disso, né? Que os homens são parte da solução de todas essas problemáticas, né? E que, diferente do que se pensa que o feminismo tem rifado os direitos dos homens, diminuído, né? É isso que você estava falando antes. Na verdade, o feminismo traz ferramentas para os homens também viverem vidas mais salutares, mais saudáveis, mais prazerosas, se a gente for pensar quanto de atrofiamento e de interdição há por uma sociedade machista e sexista, né? Quando o menino tem 3 anos e você já lança um menino não chora, segura o choro, e se apanhar lá fora, vai apanhar em casa, você não está fazendo uma coisa que é boa para o menino ou para os homens. Você está destituindo ele de um direito de expressar suas emoções, né? E conseguir também, de alguma forma, lidar com isso, né? E conseguir produzir respostas que não sejam respostas violentas. Porque é isso, hoje em dia, eu lembro muito, eu faço grupos reflexivos com homens denunciados por crimes de violência contra a mulher, né? E sempre me ecoa a fala de um participante que falava assim: o homem só tem uma marreta. Então, quando ele tá com medo, ele usa marreta, quando ele tá inseguro, ele usa marreta, quando ele tá triste, ele usa marreta, até quando ele tá feliz, ele usa marreta, né? Se a gente for pensar em termos de abuso de substância, em termos de pegar o carro com alcoolizado e se achar o Superman, né? Até quando ele tá muito seguro de si para cima, ele tá arriscando com a própria vida e com a vida dos demais, da sua comunidade, né? Então, hoje em dia, pensar a partir de lentes feministas é pensar também um benefício para os próprios homens. Redução de estatística de suicídio, redução de violência entre homens, que é ainda maior do que não querendo fazer uma Olimpíada de opressões, né? Porque a ideia não é essa, é a gente pensar como tá integrada essas discussões, né? Para mim tem um lugar, tem um autor que chama Michael Kaufman que fala de uma tríade da violência. Os homens matam as mulheres e agridem as mulheres, matam outros homens, ainda mais do que as mulheres, e são mortos por outros homens, e eles também se suicidam mais que as mulheres. E, para além disso, eles também são os principais autores em violências contra outros grupos minorizados. Enquanto quando você vai ver violência no campo, quando você vai ver grilagem, né? Quando você vai ver povos originários sendo mortos, quando você vai ver violência contra LGBTs, violência contra a população de rua, galera colocando fogo em população de Sim. rua, não é mulher fazendo isso, é homem. O que isso diz sobre masculinidade? Então, trabalhar com todas essas frentes e pensar que tá tudo faz parte do mesmo cenário que a gente vive hoje e que é efeito de uma masculinidade restritiva e orientada por ideais violentos, é para ontem. E para mim o feminismo contribui muito para trabalhar com isso. Você falou desses grupos, né? Desculpa, eu não lembro o nome exatamente, mas esses grupos em que homens que já praticaram violência contra as mulheres, eles conversam e tentam desconstruir, né? Essa masculinidade tóxica, mas quando chega ali, o crime já foi cometido, né? Exatamente. Como que a gente começa isso antes, né? Para tentar conversar e tentar competir com esse conteúdo altamente sedutor que circula nas redes sociais e que captura muito esses meninos, né? Como que a gente consegue capturar? Olha, eu acho que tem
Os grupos de reflexão e responsabilização são grupos que são uma metodologia de trabalho bastante horizontalizada, então rodas de conversa com homens e que são aplicados para Maria da Penha, mas também são aplicados em outros espaços, né? Hoje em dia a gente tem grupos que são autogestionados, homens mesmos criam sozinhos nas suas comunidades, a gente tem um grupo que é feito em UBS, a gente tem um grupo que é feito na escola, eu tenho trabalhado bastante com frentes em escolas em São Paulo e tenho amigos que trabalham em outros estados do Brasil. Agora eu estou numa consultoria para o Ministério da Saúde trabalhando com formação de facilitadores de grupos para atuarem nos territórios. Então, tem uma conversa ampla dessa tecnologia social para ser aplicada e poder modificar essas formas de olhar para o mundo entre os homens. Mas, pensando aí o que a gente pode fazer também para espalhar essa conversa, né? Recentemente eu tenho pensado muito no registro de juventude, mas também de homens adultos, o quanto é necessário que a gente se aproxime daquilo que é associado ao masculino e use isso para disputar também o campo, né? Então, por que a gente não tem uma galera no futebol falando de equidade de gênero, de masculinidades nessa perspectiva e sendo um influenciador dessa pauta, né? No futebol a gente só vai ver reforço, né? A gente viu recentemente o caso do jogador do Bragantino, que ficou falando da juíza, né? E a gente vai ver casos de estupro também no meio do futebol, contratação de gente que foi denunciada por estupro e por homicídio, né? A gente tem, acho que o Brasil de fato está acompanhando também que o goleiro Bruno, né, tá aí, como fala? Foragido da justiça e já ia ser ídolo de um time do Acre, né? A gente tem Robinho ainda como referência, a gente tem Daniel Alves que foi inocentado, né? Depois de, tipo, e a galera vendo esses caras como referência. Então a gente precisa de jogadores de futebol que sejam referência de outra coisa, times fazendo campanhas e fazendo trabalho de base, porque o campo do futebol, o campo, né, não só o campo de jogar a bola, o campo do futebol também é um campo onde os meninos são muito violentados, né? Eles não são só um dos rapazes que foi denunciado por um dos adolescentes denunciados pela violência, pelo estupro coletivo, era jogador de um time de base, eu acho, ou não sei se estava na base, acho que estava na base, né? Mas os meninos também sofrem muita violência sexual, né? Os meninos que estão no início da carreira, né? Então, influenciador de Instagram e TikTok, tem um monte de masculinista fazendo conteúdo, por que a gente não tem uns caras que tenham mais uma discussão como a nossa e falem a linguagem dos meninos? Porque não adianta a Isabela ir falar de feminismo, equidade e falar numa linguagem que eles não se identifiquem. Apesar de eu tentar falar uma linguagem que não é só para mulheres e não é só para pessoas não binárias e não é só para feministas, mas eu preciso do sujeito que o menino consiga olhar como referência. E esse sujeito tem que estar inserido também nesse campo de interesses dos meninos, que pode ser streaming de jogo, que pode ser futebol, que pode ser, sei lá, né, os interesses que estão em voga, e também que podem ser outras coisas, né, os meninos podem ter outras referências, né, campos que não são de cultivo de uma masculinidade podem se tornar referência para os meninos, e é importante que eles também vejam mulheres como referência, então, mas eu sinto falta disso, de homens em campos estratégicos, que consigam dialogar com meninos e se tornar, eu quero ser um cara parecido com esse cara, sabe? Eu vejo o quanto isso é transformador, eu tenho feito trabalho com amigos, homens, em escolas, e quando eles veem um cara que eles admiram e esse cara falando coisas que fala, caramba, eu nunca tinha pensado nisso, que eu posso ser um menino e um homem e não sou menos homem, para usar uma terminologia bastante que eu acho questionável, né? Às vezes eu acho que a gente tem que ser menos homem mesmo, pouco homem. Mas eles veem no cara que é ali bonitão, que é forte, etc., é um cara que eles querem ser parecido, ao mesmo tempo esse cara tá falando sobre sentimentos, tá falando sobre respeitar as mulheres, tá falando sobre consentimento no ato sexual, e não numa perspectiva palestrante, lição de moral, bronca, meio distante do menino, né, mas tipo, vem aqui conversar, me conta, como que você chega nas meninas? Eu acho que dá para chegar de outra forma, e aí fazer a conversa reflexiva, né, muito num cultivo também de vínculo, né? É a estratégia que a gente usa, né? A gente não chega dando bronca, a gente responsabiliza, a gente dá contorno, mas o que funciona muito é lidar com as referências dos meninos, oferecer escuta e tentar produzir perguntas que façam eles estranhar
aquilo com o que eles foram socializados até agora. E aí eles vão consumindo a coisa no TikTok e vão perceber, putz, isso aqui é zoado, né? Isso aqui não tá legal. Ou vão ver o colega mandando uma figurinha escrota no grupo de WhatsApp da sala e vão falar, fulano, isso aí é zoado pra caramba, né? Não usa essa figurinha, você tá desrespeitando meio mundo aqui. Então ele vai poder ser não mais o cúmplice, mas a pessoa que, além de não reproduzir aquela violência, aquela agressão, também pode ser a pessoa que interrompe ela, né? Que é o que a gente precisa também dos homens, né? Que eles não sejam figuras passivas, vejam um amigo fazendo atrocidade e falar, não, mas se eu falar com meu amigo, vai pesar o clima, né? Precisa pesar o clima, gente. Pesar o clima, mas também chamar para o diálogo, né? Acho que pesar o clima é falar, ó, fulano, eu gosto muito de você, mas isso não foi legal. Vamos conversar, né? Porque não dá para passar pano. Não dá para continuar passando um pano. E é isso que os homens aprendem a fazer, né? Quem fala diferente, Muito. quem coloca um ponto final, sofre sanção também. É isolado, é excluído. E é por isso que é difícil romper com esse pacto da masculinidade, né? A gente tem o pacto da branquitude, mas também tem o pacto da masculinidade e ele é muito forte. Ele está no judiciário, ele está nos espaços de trabalho, ele está nos espaços mais progressistas. Ele, se você for procurar, ele está ali também. Na própria Ah, esquerda, né? Se sim. a gente for Aham. lavar nossa Roupinha suja, vai roupa sair suja, uma aguinha meio, uma corzinha. pois é. Isabela, a gente tem hoje um Congresso muito conservador, mas nada é tão ruim que não possa piorar, né? Então a gente viu recentemente Dado Dolabella e o próprio goleiro Bruno dizendo que gostariam de se candidatar a deputado. Dolabella chegou a se filiar ao MDB, a bancada feminina do MDB fez barulho, né, desfiliaram ele, aí foi um movimento, né, muito importante das mulheres do partido, mas você Uhum. vê um risco desse discurso misógino que já faz muito estrago na internet conseguir atingir a política institucional, mas aí a gente não está falando mais da pessoa que é conservadora ou antifeminista, a gente está falando de criminoso mesmo. Existe esse Uhum. risco? Com certeza, não acho que nem é risco, já está acontecendo. A questão é que quem é judicializado e quem não é, né? Que tem um monte de cara que está ali sendo representante político da gente, né? E autor de agressão, eu não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Até porque o discurso muitas vezes não está longe das práticas, né? O discurso conservador ele não é mais soft do que a agressão denunciada, né? E com certeza, e para mim o mais maluco de tudo isso, maluco não, né? Preocupante, muito preocupante, é saber que essa galera é eleita, né? Essa galera é eleita, tem gente que se inspira nessa galera e tá defendendo e vai fazer essa galera subir. Então, as barreiras morais para barrar a atrocidade, o pacto ético, né, de uma sociedade livre de violência, uma sociedade democrática, a gente está vendo ele ser destruído há muitos anos, né? Todo o avanço que a gente teve com o movimento de redemocratização no Brasil e levar várias pautas para frente e fazer conversas importantíssimas. E aí, no começo dos anos 2000, a gente avançar com pautas de grupos minorizados, conseguir, depois de ser denunciado internacionalmente, aprovar uma lei como a Lei Maria da Penha, né? A gente ter cotas no serviço público, ter cotas nas universidades, né? É, tudo isso coexiste com um monte de coisa que anda para trás, né? E tá muito autorizado, né? É uma coisa muito maluca de olhar é como tá autorizado e como tem um fã-clube atrás dessa galera. Então me preocupa muito, né? Se antes a gente tinha uma coisa assim que assassino virava pastor, né? Então a gente teve um caso emblemático, que eu nem me lembro o nome do cara, né? Que cumpriu pena por sei lá quantos anos depois virou pastor, virou uma grande liderança e referência, agora vira político. Agora é esse rolê, né? Então, muito preocupante e muito necessário da gente pensar em movimentações para como barrar essas coisas. Então, é muito feliz que alguns partidos tenham conseguido se organizar para barrar, no caso do Labella, e eu espero que no caso do goleiro Bruno. Mas é interessante pensar que se não barrarem, né, o goleiro Bruno deve puxar muito voto, né? Bom, agora ele tá foragido, não vai conseguir, né? Vai ficar, acho eu, né? Tudo pode piorar, como você diz, mas não vamos falar muito isso que dá uma sorte. Então, mas hoje a gente vê, por exemplo, pessoas, inclusive dentro do Congresso, questionando a Lei Maria da Penha,
que foi uma grande conquista, uma das leis mais importantes do mundo, né, de prevenção às mulheres, e a gente tem vozes questionando essa lei. Imagino que não falta muito para a gente ter tentativas de derrubar essa lei ou de enfraquecê-la no Congresso, né? Eu vejo o futuro com um certo temor. Não sei se você compartilha desse sentimento. Eu tô sempre temerosa, tô sempre meio apocalíptica, mas também sempre com muita energia para continuar fazendo o trabalho, né? Eu acho que é isso. A gente que está em movimento social e também eu sou pesquisadora, né? Na academia a gente sempre sabe que precisa continuar fazendo os diálogos e não dá nada por garantido, né? Então, com certeza, e antes é isso, a gente via que certas conversas eram conversas marginais, né? Tinha um pequeno grupo, essas conversas não são novas. As conversas que questionam a Lei Maria da Penha, apontam ela como inconstitucional, porque todo mundo é igual perante a lei, não tem que ter uma lei não tem que ter uma lei específica para as mulheres, né? Antes a gente tinha algumas pessoas falando isso, inclusive nos grupos reflexivos, uma parte do trabalho é os caras falando, por que não tem uma lei João da Lapa? A mulher também agride a gente, você vai vendo, não sei o que lá, e aí você tem que trazer estatística, tem que trazer beleza, as mulheres podem cometer violência, mas estatisticamente não cometem como os homens, né? E as ferramentas de violência usadas pelas mulheres muitas vezes não são letais. Não que não sejam importantes, nenhuma forma de violência é uma forma que a gente tem que, né, abraçar. E ao mesmo tempo, a gente tem que pensar as formas de violência que as mulheres cometem tem a ver também com uma forma de, como fala isso? Quando você tá tentando se defender também, né? Enfim, várias conversas pra gente fazer outro episódio só discutindo isso. Mas, sim, Lei Maria da Penha não tem garantias de não, sei lá, ser modificada. Mas, por outro lado, a gente tem também um, 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 um lugar, que é o lugar do STF, né? Que garante que a gente não ande para trás em certas coisas, né? Que a galera do legislativo pode fazer mil coisas para tentar atrapalhar o rolê e também o executivo, mas temos essa salvaguarda lá em cima. A questão é que mesmo a STF tá meio, né? Tá meio complicado. Então, olha, Brasil não é para os iniciantes, não é para amadores. A gente está entendendo agora quais são os efeitos, né, desse tipo de conteúdo misógino na cabeça dos meninos e que tipo de jovens, que tipo de homens eles vão ser. Mas eu queria te perguntar sobre o efeito sobre as meninas. Porque acho que elas também acabam entrando em contato com esse tipo de conteúdo, ou elas também acabam vendo, né, esse tipo de mentalidade ser reproduzida ali pelos seus colegas, seus amigos, seus namorados. Elas também estão passando por um processo de sensibilização. O que está acontecendo na cabeça das meninas? As meninas estão sofrendo muito, né? Se a gente olha para a experiência do que é ser menina no Brasil hoje, na nossa época, acho que a gente deve ter uma idade similar. Eu sofri muita violência. Eu amava jogar futebol e o quanto eu não sofri violência física e pratiquei também para me defender, né? Na época de escola e parei de jogar futebol porque era um interdito mesmo, né? As meninas sofrem isso todo dia, né? Saiu uma reportagem recente também sobre uma jogadora do time do Brasil, de 16 anos, que falou que no campo mandavam matar ela, né? O grito pra torcer é mata ela, né? É, isso, o que é ser uma menina e ser socializada nesse lugar, né? E ser jogada sempre para as tarefas domésticas e tá no grupo do WhatsApp da turma da escola e ver as figurinhas e ver a troça dos meninos e tá sofrendo violência simbólica, física, né? Passar por um estupro, né? E não saber dar nome, não saber com quem falar, se sentir envergonhada, né? Então as meninas também não estão bem e precisam de lugares de escuta, de lugares de cuidado. E a gente, eu acho que uma coisa boa é que ao longo dos anos o movimento feminista fez um trabalho de base muito forte com as meninas e a gente conseguiu fortalecer um lugar de conseguir circular mais discussões sobre os direitos das mulheres e meninas e pessoas não binárias. E isso fortaleceu as meninas em certos lugares, fez com que fosse possível fazer conversas hoje que não eram, talvez, na nossa geração, que as pessoas nem nomeavam no espaço escolar e nas famílias e na sociedade, né? Isso modificou um pouco. Mas a gente também tem um efeito dessa cultura conservadora mais recente que
também lapida certa mentalidade. Eu faço trabalho em escolas e eu vejo que tem meninas conservadoras também, que também estão sendo atingidas por esse tipo de discurso, né? Então, meninas que ficam acuadas e estão ali também pactuando com alguns meninos, também para serem aceitas, também para estarem num grupo, né? E aí um outro fenômeno interessante é pensar que os influencers masculinistas também têm a sua versão mulher, que daí tem trade wife, tem uma galera que tá ecoando também sobre um, como fala isso, um certo modelo de feminilidade, que é a mulher de valor, e não é feminista. Essa mulher não é feminista, essa mulher acha que a mulher tem um lugar na sociedade e que ela tem que exercer uma certa feminilidade, que certas coisas são contra a feminilidade e que ela tem que respeitar o seu marido, o seu namorado, né? Então, há também essa produção de conteúdo, né? E ela também vai afetar pessoas, né? Isso aí, temos um longo trabalho então pela frente, né, Isabela? É um BO, menina. Vamos ver onde a gente chega. Pois é. Super obrigada, viu, pela conversa. Obrigada a você pelo espaço. Espero que o Brasil, de fato, cada vez mais amplie essa conversa. Vocês são parceiros da gente fazer chegar isso a todo mundo. Com certeza, obrigada. E assim a gente encerra mais um BDF Entrevista. Obrigada pela sua companhia. A gente se vê na próxima. Tchau.